Vamos para mais um vídeo aí sobre transformadores. Agora, trabalhando com o transformador em corrente contínua. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, já para fixar e para marcar, é que transformador em corrente contínua não funciona. Então, pessoal, já gravem isso aí. Transformador em corrente contínua não funciona. Agora nós vamos entender o porquê que não funciona. Por que eu só posso utilizar o transformador em corrente alternada? Então, olha só. Esse circuito aqui, ó. Então, eu tenho o transformador. Esse aqui é o símbolo de um transformador, certo? Onde eu tenho, então, a bobina do primário e a bobina do secundário. E entre as duas bobinas eu tenho essas duas barrinhas indicando o núcleo, certo? Que o núcleo é aquele material ferro-silício que faz o acoplamento entre o primário e o secundário. Ele que vai levar as linhas de campo dessa bobina para a bobina do secundário. Então, pessoal, por que o transformador não funciona em corrente contínua? O que vai acontecer aqui? Nesse momento eu estou com a chave aberta. Então, a corrente elétrica aqui é óbvio que é 0 amperes, ok? Se a chave está aberta, não tem circulação de corrente elétrica. A partir do momento que eu fechar essa chave, o que vai acontecer? Eu tinha uma corrente 0, né, no circuito, fechei a chave, vai circular uma corrente elétrica pelo primário. Então, essa corrente elétrica, pessoal, ela vai ser limitada pela resistência dessa bobina. Vocês lembram lá que a gente viu em sala de aula que todo condutor tem uma resistência e a gente consegue calcular, né, qual é essa resistência. Então, aqui a gente tem que pensar que eu tenho um monte de fio enrolado aqui, ó, um monte mesmo, chega a ser quilômetros. Então, essa bobina, ela vai ter uma pequena resistência. Então, a corrente elétrica que vai circular por aqui vai ser limitada por esse valor de resistência dessa bobina, beleza? Que é a própria resistência do fio. Esse valor de corrente, vamos supor que fosse 1 ampere. Estou chutando um valor aí. Então, pessoal, fechei a chave, começou a circular uma corrente no meu circuito. Essa corrente vai ser limitada por essa resistência. O que vai acontecer aqui, ó? Se uma corrente circula por uma bobina, gera campo. A gente já viu isso. Então, a gente sabe que nesse momento tem linhas de campo saindo pelo polo norte e voltando pelo polo sul. Ok? Só que o que acontece? A corrente não é contínua, não é um valor fixo. Então, o que vai acontecer com esse campo? Ele vai ser constante. Então, pessoal, quando a gente trabalha com o transformador em corrente contínua, não há variação de campo magnético, variação de fluxo magnético. Então, pessoal, eu não vou conseguir ter uma tensão induzida nos terminais do transformador, no secundário dele. Porque esse campo, essas linhas aqui que eu fiz em vermelho, elas não oscilam no tempo. Elas são constantes, certo? Mas, se a gente tivesse montado isso aqui na prática, ok? Uma fonte CC, uma chave e um transformador, o que nós iríamos encontrar na saída? Até talvez isso vai ajudar vocês a entender. No início, a corrente ela era 0, beleza? Todo mundo acompanhou, né? Quando eu fechei a chave, não houve uma variação da corrente? A corrente não saiu de 0 e não foi para 1 ampere? Opa, houve variação de corrente. Então, se houve variação de corrente, o que vai acontecer com o campo magnético gerado nesse instante? Uma variação também. Então, pessoal, quando a gente fecha a chave, vai haver uma variação de corrente, que automaticamente vai haver uma variação no campo. Então, o que a gente vai verificar na saída? Nós vamos verificar um pulso e depois essa tensão ela volta a 0. Então, toda vez que eu abrir e fechar essa chave, eu vou verificar um pulso na saída. Beleza? Então, como aqui eu fiz apenas um exemplo de fechar a chave, nós iríamos ver um pulso na saída. Mas se eu ficar abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, o que eu vou ver aqui na saída? Um pulso e assim por diante. Eu vou ver vários pulsos na saída. Então, isso prova, pessoal, que eu só consigo induzir uma tensão em cima de uma espira, né? Então, olha só. Isso aqui é uma espira, né? É uma bobina. O secundário do transformador. Então, eu só consigo induzir uma tensão nesses terminais se tiver variação de campo. Lembrando, né? Variação do campo, para mim ter tensão induzida, eu preciso de variação de fluxo no tempo. Eu tenho que lembrar dessa fórmula sempre. Então, se não houve variação,
eu não vou ter uma tensão induzida nos terminais do transformador. O que tem que ficar bem claro aqui é o seguinte: essa bobina, o primário do transformador, está gerando um campo. Isso aqui está se comportando como um eletroímã, ok? A bobina está gerando um campo porque está circulando uma corrente por ela. Só que esse campo, essas linhas em vermelho, elas são linhas de campo constantes, não há variação de fluxo. Então, se o fluxo, as linhas de campo são constantes, eu não vou ter uma tensão induzida nos terminais do transformador. Por isso que quando a gente conecta o transformador numa fonte de tensão alternada, vamos supor que eu tivesse feito isso, tira a fonte de corrente contínua e coloca uma fonte de corrente alternada. O que vai acontecer? A corrente não está se alternando constantemente, certo? Eu tenho esse sinal aqui, ó. Então, se eu tenho um sinal que ele oscila, uma tensão e consequentemente uma corrente, eu vou ter um fluxo magnético. Esse fluxo vai conseguir induzir uma tensão nos terminais do transformador. Beleza, pessoal? Então isso tem que ficar bem claro. Transformador em corrente contínua não funciona. A não ser que eu ficasse pulsando aqui, Mas é óbvio que ninguém vai ficar pulsando para ver um sinal como esse na saída. Então por isso que a gente só utiliza o transformador para sinais alternados, onde ele está oscilando na entrada. Beleza, pessoal? Então aqui eu vou fazer um pequeno exemplo dessa aplicação, como é que vocês podem verificar isso, para ver se o que eu estou falando é verdade ou não. Então aqui nós temos um exemplo. Então esse aqui é o símbolo de um transformador. Dessa forma, pessoal, eu não consigo identificar qual é o primário e o secundário. Porque qual é o conceito do primário e secundário? O primário é onde eu alimento o transformador. Qual das bobinas eu alimentei? Essa bobina é que é o primário. Então o que acontece? Eu vou fazer um exemplo aqui, para um transformador que nós temos lá no laboratório. Esse transformador, ele é para 220 volts, certo? 9 volts. Então o que acontece? Se eu conectar, uma hipótese, Se eu conectar uma fonte de tensão alternada nesse transformador aqui no primário, eu vou ter 9 volts no secundário. Então, pessoal, com isso eu consigo descobrir qual a relação de espiras que existe entre o primário e o secundário. Como é que eu vou descobrir isso? Vocês vão assistir alguns vídeos hoje, onde eles vão falar dessas fórmulas, dessas relações. Mas eu já posso adiantar para vocês aqui, Eu posso descobrir essa relação dividindo o valor da entrada pelo valor da saída. Então, 220, vamos fazer aqui, 220 dividido por 9 dá 24,44. Opa, tirei a imagem. 24,44. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que o primário tem 24,44 voltas, certo? E o secundário tem apenas uma. Então, olha só, esse 24,44 não quer dizer que é o número de voltas que eu utilizei para construir esse transformador. É uma relação. Então, vamos supor aqui, se eu tiver 24.440 voltas no primário, eu vou ter 1.000 voltas no secundário. Beleza? Conseguiram compreender isso aí? É uma relação de espiras que existe entre o primário e o secundário. Então, olha só. Se eu alimentar esse transformador com 220 volts no primário, eu vou ter 9 no secundário. Mas e se eu fizer o contrário? Se eu trabalhar daqui para cá, o que eu estaria encontrando? Então, olha só que interessante, pessoal. Se vocês quiserem fazer esse teste, vocês podem pegar aqui, uma bateriazinha de 9 volts. Tem lá os seus dois terminais. E vocês podem fazer o seguinte, pessoal. Conecta um terminal aqui e conecta o outro terminal da bateria junto com esse terminal do transformador. Pessoal, o que vai acontecer? Bateria, tensão contínua, CC, ok? Então a gente sabe que esse transformador não vai funcionar. Mas o que vai acontecer? No momento em que eu encostar esses dois fiozinhos, não vai circular uma corrente aqui no transformador? Ela era 0. Conectei a bateria, essa corrente ela foi para um valor, que quem vai determinar esse valor é
a resistência da bobina desse lado aqui, ó. Então, o que vai acontecer, pessoal? No momento que eu fechei aqui o circuito, circulou uma corrente. O que eu vou estar verificando aqui na saída? Eu vou estar verificando aquele sinal que eu mostrei para vocês antes, um pico de tensão. E, pessoal, qual que é a relação de espiras aqui mesmo? Se eu colocasse 220 volts desse lado, iria sair 9 desse. O que eu fiz? Eu peguei uma bateria, certo? Alimentei o que a gente chamaria de secundário, né? Mas nesse momento ele se tornou o primário, porque o primário é sempre o lado que eu estou alimentando. Eu alimentei esse lado com 9 volts. Quantos volts vão sair nesses dois terminais? 220. Então, pessoal, nesse caso, se vocês pedissem para algum coleguinha de vocês colocar a mão nesses dois terminais, o que o camarada iria sentir nesse momento? Um choque de 220 volts. Mas é só uma pegada, só um start. Por quê? A tensão ela vai lá para 220 e depois ela volta para 0 volts. Né? Então, se eu ficar pulsando esse terminalzinho aqui, né, ficar encostando esses dois fiozinhos, o camarada vai levar vários choques. Mas se eu fizer isso apenas uma vez, esse cidadão ele vai levar um choque de 220 volts, porque a relação ela tanto vale daqui para cá, como daqui para cá também. Então, se eu alimento com 220, vai sair 9. Mas se eu fizer ao contrário, esse transformador vai ser um elevador. Eu vou botar 9 e vai ser 220. Então, o transformador não tem um lado. Vai depender de onde é que eu estou alimentando ele. Se eu alimentar aqui, ó, botar esse lado do transformador na tomada, certo? Lá na nossa casa, por exemplo, eu vou ter aqui desse lado 9 volts. Mas se eu pegar uma pilha, certo, de corrente contínua e eu alimentar esse lado do transformador, aqui eu vou ter o 220, certo? Então, isso é para provar para vocês, caso alguém queira fazer, né? Eu não recomendo, né? Porque eu já estou avisando que vocês vão levar um choquinho. Mas, se vocês quiserem fazer isso aí, vocês vão verificar que nesse lado vocês vão ter uma tensão de 220 volts. Beleza, pessoal? Então, aqui é para provar que o transformador de corrente contínua, em corrente contínua, na verdade, né? Não funciona. Tu vai ter uma pequena variação de tensão quando tu mexer na chave. Se tu não mexer na chave, tu não vai ter pulsos na saída.